Eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia toda funciona, sim ou não? Não. Não. Só a parte que você crê. Por que não funciona? Por que o vento não está funcionando? Por que você está aqui, não tem sopra vento? Por quê? Porque você não crê. Você não crê, você só vive na miséria. É porque você é um miserável mesmo. Né? Só vive endividado porque você tem dívida com Deus. E é consequência. Você só vive doente porque você não crê na cura. E no milagre, e no agir, e no atuar de Deus sobre a sua vida. Então você se desperte e veja assim, o que eu estou precisando crer para a minha vida mudar? Você sabe o que é tolice? Um dia desse eu perguntei ao meu grupo lá, o que é tolice? O que é tolice para você, cristiano? Tolice. Diga, com as suas palavras, sem caçar palavras bonitas. Diga. Hein? Crer no errado. Você, Sérgio, o que é tolice? Ah, você estava na minha reunião, né? Você, Vilmar, o que é, Vilmar? Tolice. Errar. Bom, todos estão certos, mas eu queria trazer uma definição mais conclusiva sobre isso. Diga, tolice é fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Isso é tolice. Eu faço sempre o mesmo e espero ter um resultado diferente. Quer seja em relação a Deus, quer seja em relação ao meu cônjuge, quer seja em relação à palavra que é pregada, que é anunciada. E não é função minha convencer ninguém. A Bíblia diz que nós não temos condições nem de nos arrepender nós mesmos. Isso é uma obra do Espírito Santo. Até o arrependimento é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É falar piadas do Espírito Santo? É imitar aqui o pastor Leão, pau até pior. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Não. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem Se eu não me deixo ser convencido, eu estou blasfemando ou não contra o Espírito Santo? Sim. E se é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que ninguém verá a Deus se não for através da santificação, se não for através da obediência, se não for através do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Quando eu recuso ser convencido pelo Espírito Santo, porque olha, quando uma pessoa se recusa a ser convencido, nem o próprio Deus lhe convence. Ela diz assim, só se um anjo me aparecer. Mentira. Nem o próprio Deus convence. Deus apareceu para um homem. Deus, teofania. Deus apareceu como que um corpo humano. Deus se manifestou pela primeira vez. Deus se manifesta ao homem. E esse homem se chamava Caim. E Deus disse para ele, olha, que coincidência, relacionada a uma oferta. E Deus chega para ele e diz, Caim, mas por que está decaído o teu semblante? Você já viu pessoas decaído o semblante? Principalmente nessas horas. Por que está decaído o teu semblante? Por que está tão oprimido? Por acaso se agires corretamente, eu não lhe abençoarei? Por acaso se você agir de forma correta, eu não aceitarei a tua oferta? Não é que ele não tinha ofertado. É que ele não tinha ofertado o que deveria ofertar. E aí, diz o versículo seguinte, quem apareceu para Caim? Quem foi o pastor? Quem foi? Quem foi? Deus. E diz o versículo seguinte, e foi Caim e matou Abel. Além dele não dar o que Deus esperava que ele desse, ele mata quem dá. Elimina quem dá. Ele fala mal de quem dá. Ele excomunga quem dá. Miserável seja este. Maldito seja este. Que cumpre esse papel de, além de não fazer, porque o não fazer é uma escolha minha, mas impedir os outros de fazerem.
Vocês sabem a diferença entre fofoca e mexerico? Quem é que sabe? Ok, Tenente Lara, o que é fofoca? Fala mentira dos outros. Quase acertou. Vamos lá ver se acerta no mexerico. Fala a verdade dos outros. Oh, legal. Você resumiu bem. Eu vou agora te ajudar só um pouquinho. Você aceita a minha ajuda só um pouquinho? Fofoca é contar uma mentira como se fosse verdade. E Hitler se usou desse princípio para estabelecer o seu governo, o seu império, a mentalidade alemã ser transicionada. Ele contou tanto uma mentira, como se fosse verdade, que ele acabou acreditando nela, e os alemães acabaram acreditando nela. E se levantou uma nação antissemita, que odiava, não é só judeus, odiava homossexuais, odiava ciganos, beduínos, pessoas sem terra, sem teto, negros. Tinha que ser raça pura, como se ele fosse, o próprio Hitler fosse. Nem alemão era. Isso é fofoca. E o que é mexerico? É levar adiante uma verdade que não precisa ser dita. É verdade, é. Mas o que você ganha passando para frente isso? Vocês sabem que as redes sociais podem destruir uma pessoa. Você sabe que você pode destruir alguém através de rede social, não sabia? Vocês viram o âncora da Rede Globo sendo destituído do seu posto por fazer e tecer um comentário que foi gravado, um comentário racista, quando ele estava lá em frente à Casa Branca fazendo uma transmissão, e no intervalo entre a transmissão alguém buzina e ele diz: quem que está buzinando? Esse filho da ô, xinga lá um palavrão. E depois ele falando: deve ser um preto. Aí o outro disse o quê? Deve ser um preto. Isso em questão de horas. 500 milhões de pessoas já tinham acessado esse vídeo. Então tome cuidado quando você repassa uma coisa. Existe um site onde você pode conferir se uma coisa é verdade ou não. Se uma notícia é verdadeira ou é mentirosa. Sabia disso? Eu não sei qual é esse site, mas existe. Quem sabe? Hein? Como é? Fala bem forte, tenente. É isso aí. Eu não ouvi direito. Boatos.org. É isso? Boatos.org. É faces. É faces. É faxas. Ou farsas. É farsas. Eu estou com dificuldade de leitura de labial hoje. Eu estou um pouco como que sentindo um peso daquilo que eu vou transmitir para você e uma responsabilidade tão grande daquilo que eu vou explanar para vocês aqui. Eu estou tremendo, isso é muito bom, porque quando você para de tremer, você para de temer. Eu estou com muito temor de Deus nesta noite. Deus hoje vai decidir a nossa vida, ou a favor de nós, ou contra nós. Deus hoje vai tomar uma decisão na vida de pessoas aqui, vocês vão ver isso. Isso vai ser visível. E nós precisamos entender o tempo e as estações para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu dizia sobre fofoca e mexerico. O mexerico é uma verdade, tenente Lara. É uma verdade, mas não precisa ser lançado adiante. Eu sei coisas suas,
Sei coisa de muita gente aqui, que são verdade, mas que eu vou morrer com elas. Eu vou morrer com elas. Sabe quando você conhece uma pessoa? É quando ela tem a capacidade, ou tem a potencialidade de destruir alguém, e ela lhe estende a mão. Aí você conhece uma pessoa. Você conhece uma pessoa também, eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Quando você faz algum negócio com ela, algum acordo, algum trato, alguma coisa relacionada a dinheiro, pedir emprestado, ou emprestar, ou ajudar, ou pedir ajuda. Você conhece uma pessoa. Você conhece uma pessoa quando ela recebe um título, uma homenagem, uma honra, e você analisando o seu coração, você percebe que existe uma grande inveja. Eu fui procurado, depois de 12 anos, por um homem que era um conselheiro meu aqui na igreja. Ele saiu daqui já fazem 12 anos. E um dia ele me ligou, e eu não sabia mais quem era, havia apagado da minha memória. E quando ele falou o nome, não é um nome comum, não é um nome muito usual. E ele falou o nome, eu falei quem? Ele disse fulano, esposo da fulana. Aí eu acionei e associei um ao outro. Eu falei, quanto tempo? Quanto tempo faz, querido? Que coisa, quanto tempo? E ele disse, eu queria muito conversar com o senhor. Eu falei, agora? Agora, pode ser? Ele disse, não, eu não posso. Domingo o senhor vai no culto pela manhã? Eu falei, vou. E eu estava aqui, ele veio. E ele entrou no gabinete, eu abracei, conversamos. Eu tinha 3 amigos aqui na igreja, só me sobrou um. Não que os outros não sejam, mas eu tinha um amigo de lazer, de hobby, Tenente Lara. Um amigo que saía comigo, que refrigerava a minha alma, porque tem pessoas que elas refrigeram a nossa alma. O apóstolo Paulo cita, no final de uma das suas cartas, ele cita o nome de Acaico, Fortunato, e ele disse, esses tais fizeram o que vocês não fizeram, eles refrigeraram a minha alma. Então ele não disse que eles deram nada, mas eles refrigeravam a alma de Paulo, sabe? Tem pessoas que refrigeram a nossa alma, e o Tenente Lara é essa pessoa na minha vida, e ele foi o único que sobrou. E eu agarro ele com todas as minhas forças, eu não deixo ele se distanciar ou se afastar de mim. Eu sempre mando mensagens, meu amigo, ele mandou para mim essa semana uma mensagem de amizade, e eu me senti na obrigação de compartilhar com outros que eu considero também amigo, para refletirem sobre isso. Eu perguntei para ele ao encontrá-lo, eu disse, hoje é o dia do amigo? Ele disse, não, você é meu amigo todos os dias. Obrigado. Você é meu amigo todos os dias. E me mandou foto de anos atrás, quando eu era gordo e era feliz. Me mandou fotos antigas minhas. E eu tinha um outro amigo que era tipo um conselheiro, sabe? Alguém que eu ia fazer alguma coisa na igreja, eu procurava e dizia, o que você acha disso? O que você acha do que eu disse, do que eu falei, da forma como eu falei? Minhas filhas hoje são minhas conselheiras e dizem algumas coisas de pai, não fale mais nisso. Não conta mais isso. Por falar nisso, eu quero falar nisso a última vez. Vocês sabem que eu tenho armas, não é verdade? Vocês sabem que eu coleciono armas. Mas aconteceu algo lindo esses dias. Houve uma reunião, uma assembleia lá em casa. Eu estava perdendo o controle da minha família, e nós chamamos o apóstolo André para nos aconselhar, porque eu já ajudei ele tantas vezes. E ele veio e sentou com a minha família, e ele coordenou uma reunião
onde ele era o juiz. E eu disse, nos julgue, segundo bem parecer a palavra. E ali eu pedi perdão, a Rebeca pediu perdão, o Patrick pediu perdão, a Rita pediu perdão, nós nos perdoamos, nos abraçamos, nós recuperamos de volta o que estava sendo perdido. E no final, meu genro disse, junto com a minha filha, como que se ensaiado. Bom homem, e ela, pai, você vai devolver todas as suas armas. E eu falei, como Dom Pedro I, isso é para o bem de todos e felicidade geral dessa casa. Eu renuncio às minhas armas, que sempre as tive, desde os 12 anos de idade. E eu me dispus de todas as minhas armas. Elas estão hoje em Manhuaçu e não me pertencem mais. E se isso era um peso para você, ou se isso de alguma forma trazia algum sentimento, ou alguma crítica, ou alguma palavra, ou porque é difícil entender um pastor armado, não é verdade? Eu sei como é difícil algumas coisas a gente entender, assim como sei que é difícil você entender sobre dízimo, oferta, primícia, e por aí vai. Eu sei que é difícil, tem coisas difíceis de entender. Mas eu decidi naquela hora obedecer. Eu estava perdendo minha família pelas mãos. E eu me vi assim, na situação que eu tinha que tomar uma decisão, queria mudar a sorte da minha casa, o destino da minha família. Minha filha hoje está viajando com meu genro, estão comemorando 6 anos de casados. Coisa linda. Deixaram nossa neta conosco. Coisa linda. Então vocês vão ouvir pela última vez eu falar aqui em arma. Estou desarmado. Literalmente desarmado. Literalmente desarmado. E desarmado sendo, desarmado estando, queria que você também se desarmasse nesta noite. Se desarme. Coloque o seu escudo, os seus dardos, as suas flechas, o seu arco, a sua espada. Ou sabe lá que nome tem essa arma. Se desarme. Se desarme. Feche seus olhos. Pai, Espírito Santo, vem nos desarmar nesta noite. Que a tua palavra se levante contra todo sofisma, dogma, altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Que seja destronada Jezabel, esse espírito de manipulação que existe nas nossas vidas. A inveja, a soberba, o orgulho. Remove do nosso coração, Senhor, os argumentos que são tantos, Senhor. E a gente é tão tolo de querer discutir contigo de coisas das quais nós não sabemos. E nem temos conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acredito, se fôssemos para casa agora. Mas eu estava falando dos 3 amigos. Esse homem me procurou. E em dado momento a conversa acabou, muitos anos sem conversar, né? Eu disse, você sabe que você foi um dos meus 3 amigos. Ele disse, como? Eu disse, você foi um dos 3 amigos que eu tive. E ele encheu os olhos de lágrima e disse, é por isso que eu vim aqui. Eu disse, o que foi, meu irmão? Pastor, eu estava pregando, eu agora congrego numa igreja de 20 pessoas lá no... Onde fica ali na frente do Caivera, como chama aquela...
aquela grande cidade que se constituiu em volta do presídio ali, Nova Contagem. Eu ajudo uma pastora e sou auxiliar ali. E pastor, eu vim dizer para você que eu tinha inveja de você. Eu vim dizer para você que eu desejei o seu lugar. Eu vim dizer para você que eu fiz reuniões às escondidas para tramar como a gente ia destituir você do seu cargo e da sua função, e eu assumiria o seu lugar. Irmãos, eu ouvi aquelas coisas, e cada coisa que ele dizia era como se tirasse um peso do meu coração, porque a dúvida, ela é pior do que a certeza. Um cônjuge, quando desconfia do outro e não tem certeza, aquilo atormenta, aquilo tira o sono. Será que eu não estou sendo... eu não estou julgando mal, não estou sendo exagerado? Será que... Por isso que a dúvida, ela é pior do que a certeza. A certeza, ela é libertadora. Jesus dizia, em verdade vos digo, a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta é a verdade, é saber a verdade. Doa quem doer, seja o que for. E ele me contou a verdade. E eu disse, olha, você ganhou muitos pontos comigo hoje. Poucas pessoas eu conheço, e conheci durante toda essa minha vida, de 50 anos, que foram capazes de confessar inveja. Porque inveja é um mal inconfessável. As pessoas confessam assassinatos, crimes, homicídios, roubos, trapaças, traições, infidelidades, mas poucas são capazes de confessar, eu tive inveja de você. E eu abracei com ele, choramos juntos. E ele se foi, eu nunca mais o vi. E esse era um dos meus amigos. O outro foi seu Wilson, que foi muitos anos administrador e contador e tesoureiro da igreja, juntamente com Marcos e com outros que fizeram esse papel. E era um homem que eu viajava, ele cuidava da minha família, de minhas filhas. E quando eu viajava, ele sempre ia comigo para dirigir para mim. E eu acho engraçado que a gente vê só a foto. Vocês me veem hoje aqui, veem só a foto e não sabem o que eu paguei para estar aqui, o preço que eu paguei para conquistar as coisas que eu tenho. Tem gente que chega e vê só a foto. Ó, o pastor. Del Rey, hein? Carrão. Coitado. Você sabe que essa igreja já teve um acidente envolvendo 40 pessoas. Teve várias mortes. E vários vieram em caixão, lacrado, porque foram catados pedaços. Eu preciso um dia contar minha história para vocês. Você sabe que é um pastor esperar junto com a igreja, chegar em corpos. Você sabe que a família ficar na porta te acusando que você é culpado da morte deles. Vocês viram também que o Ministério Público, Marcelinho diz, pastor, tudo que eu falo você sabe um pouquinho, tem que saber um pouquinho. Vocês viram aquele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que se jogou num shopping, se suicidou, porque o Ministério Público, a Polícia Federal, e hoje descobriram que fizeram um mau juízo dele, saiu uma veja dessa semana. E o cara não aguentou e suicidou. Você sabe o que é a pressão de estar esperando um ônibus lotado de feridos? 2 vidas que precisaram ser transportadas de helicóptero. Também foi uma experiência que eu tive aqui que eu nunca vou esquecer. As pessoas doavam carro, doavam terreno, doavam... E eu precisei fazer, eu tinha um colega que era um corrupto. E sabe o que ele disse para mim? Aproveita essa onda e esfola o povo.
Tem gente aqui que precisa ir, talvez na Universal. Está reclamando que eu falo muito dinheiro? Vá na Universal, por favor. Vá. Eu lhe permito. Assiste um culto lá. Onde eu estava? Corrupto. Ele disse para mim assim: Sérgio, aproveite que o povo está quebrantado, que o povo está dando com liberalidade, prolongue isso aí. Eu falei: você é mau, você não é pastor. Depois eu tive que destituí-lo daqui. A igreja nem sabe por que se levantaram todo mundo contra mim. Houve uma assembleia ordinária. Não é essa letra? Assembleia ordinária. Queriam me tirar daqui porque eu disse que ele não fazia mais parte da minha equipe, mas ninguém sabe por quê. E ninguém agora hoje conhece mais ele. Eu me sinto na liberdade de contar. Eu cheguei na frente da igreja e disse: irmãos, podem parar as ofertas. Quem estava aqui? Obrigado. E as coisas que sobraram, joias, carro, porque tudo já foi pago, pode vir pegar de volta. Fulano estava presente, vocês estavam nessa reunião? Eu devolvi. E ele ficou endemoniado. Endemoninhado. Era um ninho de demônio. Ele espumava, falando que eu era um tolo, um bobo. Olhe, quer saber de uma coisa? Vocês podem até encontrar um pastor melhor que eu, mas igual, eu duvido. Eu duvido. Por isso você está aí ainda. Por isso você está aí ainda. Eu perdi o seu Wilson num acidente, onde ele se afogou. Num dia de folga, num congresso que eu estava pregando, nós fomos pescar. E ele se afogou e desapareceu no mar. Na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Alguém conhece? Ali o rio se encontra com o mar e nós estávamos pescando ali. E houve um acidente. Eu perdi um amigo. Hoje o Marcos faz o papel do seu Wilson. E tem sido um pai para mim. Eu preciso consagrar o Marcos como um pastor, porque eu devo isso a ele. Eu devo isso a ele. Se eu sou pastor hoje ainda, aqui, o Marcos e a Fátima têm grande culpa disso. Então reclamem com eles. Briguem com eles. Obrigado, meu filho. Te amo. Ficou só o Lara. Que bom você estar aí hoje, Lara. Meu velho, meu amigo. Tem muitos aqui que só conhecem a foto do pastor Antônio José. Só vem a foto da pastora, ou não, estão vendo agora vídeos da pastora Rita. Eu queria falar um pouco sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. E em especial de um homem chamado Simão Cirineu. Esse homem tem uma história muito linda. Eu não sei se você sabe, mas Roma
a Grécia e outros povos, a Babilônia, já foram grandes impérios e quase que conquistaram todo o mundo. Me ajudem aí os historiadores, Marcelinho, que é uma mente privilegiada, um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Cleiton é outro. E uma dessas províncias chamava ao norte da África, que hoje provavelmente é Guiné-Bissau, se não me engano, me perdoe se eu errei, mas quanto à localização eu estou correto, ao norte da África, e tinha ali um lugar chamado Sabá. Sabá. Como? Mais uma vez. Mais uma vez. Vocês lembram que uma rainha chamada, não diz o nome dela, mas diz que era uma rainha de... Ela foi visitar o rei Salomão, porque ela ouviu falar da sua sabedoria, da sua inteligência, do seu conhecimento. Diz o texto que ela viajou em torno de 6 meses. A distância entre Cirene, a cidade, e Jerusalém é cerca de 1.600 quilômetros em linha reta. Imagina só, viajar 1.600 quilômetros, e ela queria conhecer a sabedoria, e a Bíblia diz que ela levou muitos presentes, muito ouro, muita prata, muitas joias, e diz que ela as depositou aos pés de Salomão, e quando ela estava para ir embora, ela disse, olha, não é nem a metade, o que eu ouvi não é nem a metade do que eu vi e ouvi de você. A Bíblia não narra, mas hoje existem provas verídicas, e na época, eu vou te provar agora na Bíblia, que a rainha de Sabá voltou grávida. Voltou grávida do rei Salomão. Não era só coisas que ele ensinava, ele ensinou muitas coisas para ela. Muitas coisas prazerosas para ela. Eu acredito que ela teve muitos espasmos com o rei Salomão, porque se ele sabia de tudo, principalmente Paulo Godinho, você que está balançando a cabeça, recém-casado, Salomão sabia como manipular uma mulher, como, não no sentido pejorativo da palavra, mas como um cego tateando, como lendo braille. E Salomão teve um relacionamento com a rainha de Sabá. Não se escandalize. Ele era um rei, ela era uma rainha. Ele tinha mais de 1.000 mulheres. Mas Salomão tinha tantas mulheres, que se ele dormisse cada dia com uma, ele ia levar 3 anos para voltar na primeira. Eu com uma, estou com um problema sério. Porque mulher é uma coisa tão perfeita que o homem não entende. O homem não entende. Diz que uma vez apareceu aquele que sai da lâmpada, o gênio, e ele estava revoltado, já era final de ano, e foi o ano daquela Copa do Japão, vocês lembram? Alguém lembra a data? A Copa do Japão. Ele apareceu, e apareceu diante de um cara que era um grande atleticano. Onde estão os atleticanos? Mas ele apareceu diante de um cruzeirense. Está vendo? É por isso que eu falo. São campeões, é verdade, tem títulos, mas é uma torcida frouxa que, sinceramente... Ele apareceu para os cruzeirenses. Oh! Agora os homens. Eu queria que desse o grito dos 300. Os cruzeirenses gritem. Agora os atleticanos gritem. Aú! Aú! Aú!
1.500 atleticanos calaram quase 50.000 cruzeirenses. E você estava lá, Oséias, ao invés de estar no culto aqui. Seu furão de culto. Toda vez que você for assistir jogo, o seu time vai perder. Vai perder. Como um sinal que tem coisa melhor para você fazer do que assistir Cruzeiro e Atlético no Mineirão. E onde eu estava, hein? Apareceu ali, que bom que tiraram o relógio hoje, me liberta um pouco. Hoje talvez a gente exceda um pouquinho. Quem vê que chegou no seu horário, pode vir aqui, pegar o seu pão, com toda a liberdade, e você não vai ser criticado. Chegou o seu horário, você vem, pega o pão, o vinho, eu vou orar por você, você vai cear e vai embora sem crise. Amém? E ele apareceu e disse assim, porque eu estou falando de mulher, e de mulher tem que levar tempo para falar, porque é um ser muito complexo. Diz aquele pregador que é engraçado, o Duarte, que elas têm fios interligados e elas recordam de coisas que a gente já esqueceu e a gente sempre perde numa discussão. Por exemplo, você tropeça e quebra um jarro, e ela põe a mão na cabeça e diz, foi minha mãe que me deu, e você diz, eu compro outro, mas era da minha bisavó, e vai só complicando, é como o jogo de videogame, as fases vão complicando, era de minha avó, mas eu compro outro, mas você não acha, esse aí foi da Índia, quando ela fez uma viagem para a Índia, meu irmão, você vai ter que ir na Índia buscar um vaso. E aí o Aladim apareceu e disse, olha, é final de ano, eu já estou estressado. Falta 5 minutos para meia-noite, para a virada do ano, você tem direito a um pedido, mas não eram 3, olha, você já está reclamando. Um pedido só. Ele está bom, então eu quero ir no próximo ano para a Copa, eu quero que faça uma pista, uma estrada de trem sobre o mar, e me ligue ao Japão, onde eu possa ir e voltar num trem-bala, no mesmo dia, e todos os jogos pagos, tudo pago, para eu ver Marcelinho jogar na seleção brasileira. Ninguém diz amém? Amém. Pelo menos o Léo, que é parceiro aí. Amém, Léo? Amém, Léo? Amém. E aí, quando ele disse isso, o Aladim era inteligente, ele disse assim, não é possível por causa das placas tectônicas, porque as placas se movem, porque em alto mar existem tufões, furacões, ventanias, vendavais, e são coisas da natureza e é coisa de Deus. O cara até é crente, eu não controlo essas coisas, o mover da natureza é algo que eu não controlo e eu não posso fazer essa estrada. Faça outro pedido. Ele disse, eu queria entender minha mulher. Aladim olhou e disse, quantas pistas mesmo você quer que eu faça? Quantas? Porque é mais fácil desafiar a natureza do que entender uma mulher. Elas sangram todo mês 400 ml de sangue e não morrem. Você já pensou que é isso? Se fosse você, se fosse eu, elas têm TPM todo mês. E se você perguntar para elas, se você tivesse a oportunidade de escolher nascer homem ou mulher, você seria o quê? Está vendo? Vai ter coragem assim longe, rapaz. Parir. Sair uma cabeça dessa por um lugar estranho. Porque tudo que entra sai. Já pensou? Minha mãe disse para mim, meu filho, você quase me mata. Eu falei, olha a sua cabeça, meu filho. Irmãos, eu emagreci 30 quilos e minha tristeza é que a cabeça não emagrece. Eu fiquei parecendo um talo de fósforo. Presta atenção.
a rainha de Sabá voltou grávida. Voltou o quê? Grávida. E a Bíblia diz que um negro da Sirineia, quando você for a Israel, você vai ver muitos negros, descendentes da rainha de Sabá com Salomão, que geneticamente se é provado que são da mesma linhagem, tribo, povo e nação. E todo judeu, e aquela mulher quando voltou pregando sobre um Deus único. Um Deus único na face da terra. E ali em Cirene existe uma sinagoga, ou existiu uma sinagoga, porque a rainha de Sabá estabeleceu um culto ao Deus vivo, todo-poderoso, ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, estrela da manhã, raiz de Davi, leão de Judá, aquele que era, que é e que há de ser, o ontem, o hoje, o amanhã. Ele é o princípio e o fim, ele é o sol que brilha, ele é a luz que ilumina, ele é a estrela da manhã, ele é a luz reluzente, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o príncipe, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Messias. E ela ensinou isso, e o povo se apegou àquilo e começou a crer. E todo bom judeu, ou toda pessoa que conhece a palavra, sendo judeu ou não, que conhece o Salmo 122 e outros textos da Bíblia que falam que pelo menos uma vez na vida você deve ir a Jerusalém representando a sua família. Aquele homem, Simão, Sirineu, de Cirene, ele se desloca cerca de 1.600 quilômetros e vai para a festa. E ele foi para a festa de Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal que haveria de dar a vida para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a simbologia da saída do Egito, ela se encarnou e ela se fez Deus. Ele se fez Deus e habitou entre nós. Irmãos, olha, aquele homem viajou meses. E a Bíblia diz que esse homem se deslocou de Cirene, porque fala Simão Sirineu. Ora, por que esses detalhes na Bíblia? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, porque tem gente já me condenando. Eu já citei tanto Bíblia aqui, e dizendo, ele vai pregar sem ler a Bíblia, é religioso, mas a gente vai relevar. Por isso nós vamos ler um texto, para a gente não ficar devendo nada a ninguém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, no verso 21. Marcos 15, 21, diz assim: e ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo. Por que esses nomes são citados? Qual que é a importância disso? Era um homem no meio da multidão, mas se faz questão de registrar que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. E ele passava por ali, Marcelinho, e todos eles tinham uma coisa em mente. Na festa da Páscoa, Gigi, como em todas as festas, eram feitos sacrifícios. E eles levavam um cordeiro perfeito, que iria ser apresentado ao sacerdote, e o sacerdote iria examinar se não tinha defeito, se não era doente. E aprovando aquele sacrifício, o sacerdote cortava a jugular e pegava o cordeiro pelas pernas traseiras e dava uma volta no altar do sacrifício, e o sangue era ali aspergido. E depois ele molhava no isopo. Já viram falar essa palavra, isopo? Molhava no isopo o sangue, e ele andava pelo meio dos homens e atirava o sangue. E o sonho de todo homem
Eles iam para aquela festa com roupas brancas. O sonho de todo homem era ter uma gota do sangue na sua roupa. Era ter um sinal, eu estive lá, eu fui representar nossa família. Olha, eu fui, uma vez na vida eu fui, mas eu fui a Jerusalém, eu estive lá. E aquele homem estava naquela expectativa que ele estava indo para o templo. Enquanto isso, na sala de justiça, Jesus estava vindo, e Jesus tinha acabado de ser julgado e sentenciado à morte. Quem aqui já levou um corte na cabeça? Ok? Essa é uma área muito vascularizada. Acertei? É uma área cheia de vasos, de veias, de vasos. E qualquer corte na cabeça sangra muito. Agora imagina vários espinhos fincados e batendo-se em cima dessa coroa de espinhos cravados entre o crânio e a pele, rasgando a carne. E a Bíblia deixa bem claro, quem aqui assistiu o filme sobre a morte de Jesus do Mel Gibson, que foi o que mais se aproximou da realidade do que foi o que fizeram com Jesus, porque crucificação era uma coisa comum, muitos foram crucificados naquele dia. Mas o que Jesus passou era incomum. Você sabia que, segundo relatos, por isso que Paulo várias vezes quase morreu, porque havia uma estatística, Marcelo, que um homem não suporta 40 chibatadas. E naquela cena, não sei se você viu, haviam 2 algozes, 2 soldados fortes, com chicotes, e na ponta do chicote de Jesus tinha um pedaço de chumbo que se chamava escorpião, e toda vez que batia nele arrancava pedaços de carne. E Jesus levou 40 chibatadas, e por isso que a Bíblia diz que várias vezes, ou pelo menos 2, o apóstolo Paulo levou 39 chibatadas, porque se acreditava que 40 não aguentava. Então Jesus estava no seu limite, Marcelo. Jesus estava desgastado, sem sangue para percorrer nas suas veias, o coração bombando com muita fragilidade, os pulmões estavam sem conseguir, talvez respirar devido às hemorragias internas, devido tanto soco, devido tanta paulada, devido tanta judiação que fizeram com ele. E Jesus ia caminhando ali, e Simão Cirineu ia em direção ao templo, mas ele viu uma multidão vindo contra ele, e ele talvez se encostou na parede em uma das ruas estreitas de Jerusalém. Você vai conhecer Jerusalém. As ruas, tem ruas dentro da cidade de Jerusalém que não são mais largas que isso aqui. E ali aquela multidão comprimindo, vinha contra ele. E ele estava ali. Interessante que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. Diga, purifica. De todo pecado. Espera aí. Quem aqui já teve um sangue sobre a sua roupa, uma roupa branca? Quem aqui já teve esse acontecimento? Ok, alguém? Você consegue com facilidade tirar sangue da roupa? Quando você cai sangue na sua roupa, qual a palavra que você diz? Manchou. Ninguém diz, eu marquei a minha veste com sangue. Porém havia um entendimento diferente para aqueles homens. Eles iam de vestes brancas para serem marcados pelo sangue dos sacrifícios que estavam sendo feitos ali.
Jesus hoje quer nos marcar com o seu sangue, nos selar com o seu sangue. Jesus quer colocar a marca dele em nós. E nós vamos voltar para casa hoje crendo que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. De todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa o que você fez, não importa quem você é, o sangue de Jesus vai nos purificar nesta noite. Quem aqui reconhece que tem áreas de sua vida que precisam ser purificadas pelo sangue de Jesus? Seja corajoso, levante a mão. Graças a Deus. Estamos empatados, então todos nós estamos precisando de uma remissão nesta noite, ou melhor, de uma regeneração. Quando Deus formou o homem, Deus gerou o homem. Quantas mães nós temos aqui? Ok. Você sabia que você é resultado do prazer de alguém? Alguém sentiu prazer para você nascer? Ou para você ser gerado? Agora imagine se nós ficássemos a vida toda sendo gerados na nossa mãe. Nós tínhamos que nascer. E Deus realizou um sonho e fez o homem. E tem gente que ainda crê na teoria do evolucionismo. Eu tenho uma boa para vocês, uma novinha e fresquinha. Para quem crê na teoria do evolucionismo, pense bem. É como mais ou menos crer, seu Cláudio, o senhor que trabalha com rede de supermercados, que uma carreta está... Qual a rede que o senhor trabalha agora? Qual a rede que o senhor trabalha agora? Martins. Imagine que vem uma carreta trazendo leite, farinha de trigo, açúcar, canela, pó royal, trazendo morangos, trazendo como que aquele chantilly, e todos nas suas caixas, e essa carreta vem vindo, e esse é o sonho que toda pessoa deixa na imaginação de evolução. Imagine, vem ali, Marcelo, e de repente aquela carreta não tem motorista, ela se desgoverna, ela bate em um poste, e todo mundo corre para saquear aquilo que iria para o supermercado. O Martins, seu Cláudio, trabalha lá. Quando viu Martins escrito, nossa, nós vamos fazer a feira. E brasileiro não perde oportunidade, não é verdade, de saquear. Quando uma carga, meu irmão, aparece gente de onde você não imagina, na verdade, no meio do mato, no deserto, não vê ninguém, começa a aparecer a cabecinha e começa a saquear, a roubar. Um dia eu passei saindo ali para Molevade, e um caminhão de porco tinha tombado. Rapaz, era gente com carrinho de mão carregando aquelas porco de 300 quilos, era gente cortando no meio da estrada, colocando uma banda no ombro, outra banda no outro. Vai ser ligeiro assim para roubar. Depois fica falando dos políticos. E aí, seu Cláudio, imagine que esse caminhão bate e nós vamos saquear. Eu também estou no meio, tá? Eu não sou essa coisa tão boa que vocês pensam, não. E aí, quando eu abri para pegar minha parte, tem lá um bolo de noiva prontinho. Toma aí sua teologia, toma aí a sua interpretação. Então, crê no evolucionismo, é mesmo que crê que pode acontecer isso com um caminhão desgovernado que bate e você abre e ali açúcar se misturou com a farinha, que se misturou com leite, que se misturou com o coisa e fez um bolo. Ah, que lindo, que história maravilhosa. Vai ser. Eu prefiro crer que Deus me fez do pó da terra e que Deus fez Adão, me fez. Eu sou descendente de Adão. Mas o homem foi formado, gerado, mas ele se degenerou. Degenerou. Ei, o fato de você ser crente não quer dizer que você seja regenerado, não, tá? Tem muito crente que vai para o inferno dançar na chapa quente. Filho de peixe não é peixinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Ai de mim se eu não criasse bem minhas filhas. Estariam perdidas agora. Como muitos pastores que se ocupam tanto de fazer coisas para Deus que se esquecem da sua casa.
regenerar. Nós precisamos ser regenerados, o que é? Feitos de novo, feitos outra vez. E isso só seria possível através de um grande sacrifício. E houve uma assembleia no céu, Pai, Filho e Espírito Santo sentados, Deus no trono, Jesus à sua direita, e ali conversando. Nós precisamos trazer uma solução para a humanidade vai toda se perder. Jesus disse: eu sou voluntário, mas você é meu filho unigênito, mas eu vou. Pelo homem eu vou, por esse projeto eu vou, pela família eu vou, pelo casamento eu vou para salvar o perdido, o pecador, o drogado, o viciado, o adúltero. Eu vou. E a Bíblia diz que ele veio mesmo, porque ele cumpre a sua palavra. Ele veio, ele passou por tudo, traição, infidelidade, sendo julgado, condenado, como uma ovelha que vai para o matadouro, diz a Bíblia. E ali estava ele, totalmente debilitado. Ei, você já pensou algum dia o que foi que Jesus fez para você estar aqui? O que foi que Jesus deu para que você fosse salvo, livre, levantasse essas mãos, desse um bom sorriso e você cantasse louvores ao seu nome? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal maneira. A Bíblia diz que Deus, não suportando ver o que se acontecia com o seu filho, ele se volta, ele fica de costas. Quem aqui assistiu a Cabana? Você precisa fazer uma leitura correta daquele filme. Quanta coisa eu fui bombardeado. Acabou o filme, passando as letras, todo mundo estava lá fora. Eu fiquei uns 20 minutos ali sentado, chorando. Vem aqui, Marcelinho. Vem aqui, Marcelo. Tirem aqui essa camisa sua. Tire essa camisa sua também. Vista isso aqui. E venha para cá. Estou concluindo. Diga amém. Eu sei que você quer ir embora. Alguns estão com fome, outros estão com sono, porque minha mensagem tem sido um pouco maçante, mas eu quero que você ouça só mais um pouquinho. Obrigado por ter ficado. Vocês estão tirando roupa ou se embelezando? Fazendo escova, Marcelinho? Prancha? E você, Marcelo? Está difícil entrar nessa roupa? Tinha muito botão na camisa, o mesmo tanto que tinha de Marcelo. Ok, meu urso panda predileto. Todo homem que estava ali esperava só uma coisa: uma gota de sangue. Uma gota. Ele já voltaria muito feliz para casa. Eu fui selado. Eu fui marcado. Esse era o sonho de todos. Simão, Cirineu, um negro, descendente de Betseba, com o rei Salomão, estava ali. Ele também era judeu, e eles eram muito respeitados e queridos. Tanto é que a Bíblia se preocupa em citar detalhes sobre esse homem ali. Não só por ter percorrido 1.600 quilômetros, mas porque ele era um homem de fé. E a Bíblia diz que um soldado romano, Simão Cirineu, estava observando, e Jesus de repente cai com a cruz, e um soldado o constrange,
a pegar a cruz e ajudar Jesus a chegar no lugar onde seria crucificado de fato e de verdade. Ele tinha uma expectativa que acontecesse alguma coisa, que uma gota do sacrifício ia cair nele. Porém o soldado constrange, sabe o que significa a palavra constranger? Obrigar. Toda pessoa constrangida, ela se sente obrigada a fazer. Então ele obriga aquele homem a carregar a cruz. Vem aqui. Eu sou Jesus, pelo menos hoje. A cruz está sobre meus ombros, você vai ter que se baixar, levantar esse lado, você vai segurar a outra ponta da cruz, e eu estou segurando uma, e vai me abraçar com a outra mão, e eu estou muito fraco, debaixo do meu ombro, debaixo, e você vai me ajudar a levantar junto com a cruz. E Jesus se levanta, e eles dão 50 passos, 50 passos, mas às vezes Jesus se sentia frágil, e ele voltava, e o rosto dele estava cheio de sangue, e ele manchava, para Simão ele estava manchando, e Simão não sabia de que se tratava, ele só achou que era muita judiação para uma pessoa, muita humilhação, o que ele viu fazendo com Jesus, e ele começa a andar com Jesus, e Jesus, quem sabe, num dado momento, olhou nos olhos dele, profundamente, e quem sabe disse, obrigado. Jesus tinha essa capacidade. E andavam, e ele agora já estava desligado do que ele veio fazer, receber uma gota. Sabe por quê, Marcelo? Pode ficar aí. Enquanto todos esperavam uma gota, Simão, o Cirineu, estava sendo totalmente se é para ele, aplauda direito. Não, você não entendeu. Você vai sair daqui totalmente marcado. Não é uma gota, mas todo marcado pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar agora. Arrume um lugar onde você se sinta bem, de joelhos ou em pé, mas não perca essa oportunidade. Se você quer estar junto com a sua família, o faça. Se quiser estar sozinho, o faça. Se quiser vir para o altar, faça. Alguém coloca uma música, pelo amor de Deus, aumente o som dessa música e ordene, o pastor Marconi vai ministrar. Então vamos rápido, comece a orar. Diga, Senhor, eu vim aqui com uma expectativa hoje, mas o Senhor não quer só me marcar com uma gota, mas o Senhor quer me marcar totalmente. Eu quero ter uma experiência com o Senhor nessa noite. Comece a dizer isso para Ele. Ele é o maior interessado em sua vida, em que sua vida transforme, mude, transicione, em que você se recupere desse estado em que você se encontra. Em nome de Jesus, levante essa voz profética e comece a fazer declarações de amor, declarações de dependência, declarações de reconhecimento. Diga, meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Todas as alturas.